Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês, todos nós que estamos participando deste culto de adoração ao nosso Deus, né? Nessa noite maravilhosa. Então eu quero animá-los a que a gente esteja bem, que a gente possa acompanhar os hinos que serão cantados, que nós possamos cantá-los juntos, mesmo aí na nossa casa, nós possamos cantar de coração alegre para o nosso Deus, né? Ele é o objetivo, o foco da nossa vida, é o Senhor Jesus, né? O sacrifício que Ele fez lá na cruz. Então, isso aqui que eu estou dizendo para vocês com muita alegria, e eu quero participar a vocês também que estão conosco aí, que a partir da primeira semana de maio, se Deus permitir, nós voltaremos a estar apresentando o nosso culto de orações, tá? Toda quarta-feira, a partir das 19h30 até as 20h30, nós vamos estar reunidos para louvar a Deus, orar e ouvir uma mensagem da Palavra de Deus, tá certo? Então, a partir da primeira semana de maio, se Deus permitir, nós voltaremos a funcionar no nosso prédio às 19h30. Então, com muita alegria que nós queremos anunciar isso para vocês, para que estejamos prontos e dispostos a nos reunirmos, né, para orarmos. Nós vamos orar nesse dia. É uma reunião de orações, louvores e uma mensagem da Palavra de Deus, tá certo? Então, eu quero compartilhar com vocês aqui agora um pequeno trecho da Palavra de Deus que o apóstolo Pedro escreveu e que eu gosto muito, porque o apóstolo Pedro, a gente tem, assim, uma maneira muito exclusiva, né, vamos dizer assim, de estar servindo a Deus. Então, ele disse assim, numa mensagem dele, na primeira carta, o apóstolo Pedro, ele fala o seguinte:
capítulo 2, versículo 10. Né? Então o apóstolo Pedro diz assim, para nós que somos privilegiados, né? As pessoas privilegiadas nesse mundo, porque nós temos a presença de Deus, nós temos a presença do Espírito Santo habitando em nós. Então, isso faz de nós pessoas exclusivas, né? E como ele já falou no versículo 9, vocês são, como ele diz aqui, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas, tá vendo? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, no versículo 10, o que eu quero mostrar aqui é a nossa grandiosidade diante de Deus, porque nós não somos qualquer um, nós somos um povo escolhido, nós somos um povo privilegiado, né? Ele diz no versículo 10 o seguinte: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. O que nós queremos mais que isso? Agora nós somos povo de Deus. Olha, e ele conclui essa frase e diz o seguinte: vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. A misericórdia de Deus, né, que se renova toda manhã na nossa vida, ela se renova, nos faz novas criaturas. Então é a misericórdia de Deus que nos torna essas pessoas especiais. Então, por isso, é um grande e elevado mesmo motivo que nós temos para cantar louvores de coração, ofertando ao nosso Deus, né? E depois, primeira semana de maio em diante, nós voltaremos a nos reunir presencialmente, tá bom? Fiquem com Deus e vamos orar. Santíssimo Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nós damos graças ao Senhor porque tudo na nossa vida, o que nós temos, o que nós somos é para o Senhor e veio do Senhor para nós. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós reconhecemos o seu poder, nós reconhecemos as nossas dificuldades, nós reconhecemos que o Senhor é o único Deus e nós reconhecemos que nós precisamos muito do Senhor. A cada momento, em cada dia da nossa vida, nós precisamos do Senhor. E por isso agora nós entregamos ao Senhor esses momentos, nos entregamos ao Senhor nesses momentos para que nós possamos estar unidos em um só pensamento de adoração e louvores ao Senhor. Muito obrigado, abençoe a mensagem para que ela faça uma boa diferença na nossa vida e que nós possamos continuar servindo ao Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem mantém as águas em sua mão, quem da areia conta cada grão, fala em reis e povos faz tremer, a criação se prostra a adorar. É o nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Quem a ele pode aconselhar, seus decretos pode questionar. Quem a ele pode instruir, quem explica todo o seu agir. É o nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Quem sofreu
cruz duradouro, quem pagou o mal do pecador. Jesus Cristo humilde padeceu, triunfou e reina com poder. É o nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Reinará para sempre, reinará para sempre, reinará para sempre, reinará para sempre. É o nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com vestes que tão alvas são, os pecadores gemidos que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que
nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Livres de todo pecado, que maravilha esse amor, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Busca, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, buscai, achareis. Batei, batei e abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, buscai, achareis. Batei, batei, abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Olá, seja bem-vindo, irmãos, irmãs, visitantes. Hoje nós vamos tratar sobre o tema Uma Só Carne. E eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 2.
verso 18 a 20. Gênesis capítulo 2, verso 18, diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Bem, nós sabemos que o Senhor formou todas as coisas completas e acabadas, né? Ele formou o céu, a terra, os animais, separou a parte molhada da parte seca e criou, né, de uma forma muito criativa, uma diversidade enorme de animais, de plantas, de frutas, e nós entendemos que o Senhor estava ali preparando o ambiente para depois colocar ali o homem, né, como a coroa da sua criação. E de fato a criação do homem é diferenciada, porque diz que Deus nos criou à imagem e semelhança dele. E o homem, o primeiro homem ali habitou e deu nome aos animais, como o texto que nós acabamos de ler, mas para ele não tinha uma correspondente, né? Ele via que os animais tinham macho e fêmea, formavam casais, mas para ele não se achava uma auxiliadora. É bem interessante a gente perceber que o Senhor Deus, ele permitiu dessa forma que o homem pudesse ter o anseio por uma correspondente, por uma auxiliadora, por uma esposa. E aí então, só depois do homem entender que para ele, né, não tinha, ele ter esse desejo, essa vontade, então o Senhor cria a mulher. E como disse o Senhor, né, não é bom que o homem esteja só. Então Deus providenciou uma auxiliadora idônea. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, no sentido de entender o que é o casamento. É uma realidade que nem todos estão aptos para o casamento. E muitas vezes nós tratamos o casamento como uma obrigação de todo jovem, né? Todo aquele que não casou, que deve se casar. Mas o que nós temos observado é que muitos não entendem o que é o casamento, não estão em condições de assumir essa aliança do casamento que Deus propõe, né? Da forma que o Senhor estabelece. E muitos acham que o propósito do casamento é fazer essa pessoa feliz. A pessoa se casa por quê? Porque ela quer ser feliz. E esse não é o propósito do casamento. Outros acham que é para fazer o cônjuge feliz. E a gente já começa a ter uma visão um pouco melhor a esse respeito. Mas o casamento, ele permite que a pessoa cresça espiritualmente. E quando esse casamento, essa aliança, ela é estabelecida observando a vontade do Senhor, observando o que o Senhor estabelece, né, para o homem, para a mulher, para o casamento, para a família. Então, é uma consequência que todos vão crescer espiritualmente, que um cônjuge vai fazer o outro feliz e que assim ele também será feliz. Então, a gente observa que o princípio, né, o objetivo não deve ser uma forma egoísta de buscar felicidade, mas uma forma altruísta, pensando no outro, de fazê-lo feliz, mas principalmente agradando ao Senhor, colocando a vontade de Deus em primeiro lugar.
Então, o fato de servir a Deus deveria ser algo bem simples para nós. Simplicidade no seguinte sentido: quando eu obedeço a palavra de Deus, eu vou ter menos problema, eu vou caminhar com Deus e, consequentemente, eu vou ser mais feliz. Agora, à medida que a gente desobedece a palavra de Deus, seja uma desobediência ativa, né, conhecendo que Deus não quer e você faz, ou seja, essa desobediência sem o conhecimento, mas é desobediência de qualquer forma, então você vai atrair muita dor, muito sofrimento, muita angústia, e aí a palavra de Deus se cumpre na medida em que ela mesmo fala que um abismo atrai outro abismo. Então, nós precisamos andar dentro da obediência da palavra de Deus. E cada vez mais vai ser mais fácil, mais leve, uma vida mais completa, mais alegre, uma felicidade que excede o entendimento, né? Então, essa palavra, uma só carne, né, que o próprio texto de Gênesis fala aqui na sequência, Gênesis 2, no versículo 24, fala assim, ó: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Diz assim a palavra: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então é um texto que ele vai afirmar mais uma vez, né? Porque temos outras passagens nesse sentido, falando que a mulher ela está ligada ao marido enquanto o marido viver. Então, uma vez que a mulher precisa entender isso, né? Eu tenho 2 filhas, elas já entenderam, nós já ensinamos isso para elas, né? Eu e minha esposa. A aliança que a palavra de Deus nos chama a fazer em um casamento, ela está dizendo aqui que uma vez que a mulher ela entra nessa aliança com o homem, ela vai permanecer casada com ele até o dia que ele morrer. E aí, essa questão de se tornar uma só carne, né? Tornar uma só carne significa dizer que não há espaço para individualismo, pois tudo deve ser compartilhado. Então, a aliança do casamento não há espaço para individualismo. Também não há espaço para egoísmo, pois é preciso pensar no outro. É sempre preciso pensar no outro. O egoísmo e o individualismo são armadilhas que vão destruir o casamento, vão minar o casamento. E isso gera uma série de divisões. Uma divisão, um exemplo de divisão, é a divisão de salários, né? Então, quando nós temos um casamento onde o homem trabalha fora e a mulher também exerce uma atividade remunerada, então, muitas vezes a gente observa que há uma divisão de contas, né, do meu dinheiro, do seu dinheiro, e isso daí já é uma brecha para uma separação maior. Como exemplo aqui, né, da divisão de contas, geralmente a gente vê as mulheres pagando o salão de beleza para elas e o homem pagando a conta de gás, né? É só um exemplo. Mas nesse exemplo é uma divisão egoísta. Enquanto um está pensando em si mesmo, né, uma visão egoísta, o outro está pensando em toda a família. Então,
não deve ter esse tipo de situação, de egoísmo. No casamento não há espaço para egoísmo, o meu, o seu, não, tudo é nosso. Eu e minha esposa, nós temos tudo como nosso. O salário é nosso, as contas são nossas também. Então não há eu fico com o bônus e o outro com o ônus, né? Eu fico com o dinheiro, com o pagamento, e o outro fica com as dívidas. Não existe isso. Então a aliança é para que os dois caminhem juntos na mesma direção. E não deve haver uma divisão egoísta, né? O Senhor Jesus Cristo, ele alerta a respeito disso. Em Mateus 12, versículo 25. Abra sua Bíblia. Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, versículo 25. Diz assim, olha, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, onde há divisão, não prospera. Onde há o egoísmo, o individualismo, não vai ter as bênçãos que Deus planejou para a família. Então, família é um lugar de comunhão, de objetivo comum, de concordância, de amizade, de companheirismo. E esse termo, uma só carne, ele diz muito a respeito disso que eu estou falando. Qual de nós aqui que agrediria a própria carne? Né? Quem vai cortar uma parte do seu membro? Então a gente cuida, não é assim? Então o casamento, ele é assim também. Todo mal que eu fizer para o meu cônjuge, eu estou fazendo para mim mesmo. E todo mal que ela fizer para mim, ela está fazendo para ela mesma. Porque nós somos um só. Então, pode ser, né, que por mais que o casal ele tente caminhar junto, considere todos os princípios, pode haver e há, de fato, algumas situações que não se chega a um acordo, né? Então, tem diferentes opiniões, diferentes experiências de vida, diferentes criações, e quando há uma divergência de opinião não bíblica, ou seja, é um fato que a Bíblia não direciona, não trata, não conduz, não tem uma definição a respeito de qual decisão ser tomada, né? Então os dois precisam pensar na família. E o homem deve assumir seu papel de líder, mantendo o amor pela esposa. Então o que se espera do líder é liderar, é tomar as decisões importantes. Mas ele precisa sempre nessas decisões expressar o amor pela esposa. É fazer tudo o que ela quer? Não. É fazer o que vai ser melhor para toda a família, consequentemente vai ser melhor para ela, baseado em uma vida de oração, de comunhão, de entendimento da palavra de Deus, de direcionamento e sempre deixando Deus conduzir a situação, mas o homem precisa assumir essa responsabilidade e ele precisa tomar a decisão. E essa decisão, ela tem que expressar o amor, né, pela família. E a mulher, ela precisa assumir o seu papel de ajudadora idônea. Não é isso que nós lemos lá em Gênesis? Quando o Senhor formou a mulher, ele estava formando uma ajudadora idônea. Então, a mulher precisa, nesse caso, né, de divergência de opiniões não tratados pela Bíblia, em que o marido vai assumir o papel de líder e vai ter conversado, vai ter ouvido, vai ter pensado, meditado na palavra, ele vai tomar decisão. Por mais que eles não cheguem a um acordo, né, os dois precisam estar dispostos a colocar em prática o papel deles conforme a palavra de Deus. Então, se por um lado o homem tem que tomar a decisão, pelo outro lado, a mulher precisa continuar sendo ajudadora idônea. Ela precisa
de uma forma respeitosa, se submeter a essa decisão. Então, o que a Bíblia ensina é que o homem precisa amar a sua esposa e a mulher, ela precisa respeitar o seu marido. É claro que o objetivo comum deve ser agradar a Deus, porque quando o homem busca fazer a vontade de Deus, consequentemente, ele vai estar dando o melhor para sua família. E observa que dar o melhor não significa dar o que essas pessoas querem, mas fazer a vontade de Deus. E quando uma mulher ela quer colocar a vontade de Deus acima de todas as coisas, ela vai praticar a palavra de Deus e ela vai estar fazendo o melhor para a sua família. Então o segredo é fazer a vontade de Deus. E essa expressão de se tornar uma só carne, ela é uma expressão que vai muito além do nosso entendimento. A Bíblia está falando aqui que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, que os dois vão se tornar uma só carne. Então a gente observa que é uma aliança muito forte, uma aliança para toda a vida. Então, se você está dentro de uma aliança do casamento, então você precisa levar essa aliança até o final. E isso significa, para a mulher, até a morte do marido ou dela mesma. E isso significa também para o marido, porque nós vemos que a Bíblia ela é um exemplo de um grande casamento, Um casamento onde a igreja é a noiva e Cristo é o noivo. Esse casamento vai acontecer e ele vai durar para sempre. Então o marido, como o papel aí, simbolicamente de Cristo, Cristo não abandona a igreja. Pelo contrário, ele cuida. Ele amou tanto que ele deu a vida, pela igreja. Então assim também deve ser o papel do marido. Não deve haver egoísmo. Eu tenho que pensar no outro antes de mim. Eu tenho que servir. O casamento é uma expressão do cristianismo, no sentido de que nós precisamos servir uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, estar disponível para poder ajudar. E então o homem tem esse papel fundamental de estar resgatando a família, resgatando a esposa, ser um guia espiritual, ser o provedor da família, aquele que cuida, aquele que cerca, protege. Então, se cada um assumir o seu papel, o plano de Deus vai ser colocado em prática e a família vai ser, então, um local de formação, de pessoas, dos filhos, de uma forma maravilhosa. E aí a gente vai ter o resultado que a soma, que o produto final é maior do que a soma das partes. Isso acontece no casamento, Então, quando há esse comprometimento com a palavra, tudo vai dar certo. E os dois precisam entender o que é uma só carne. Então, se você está nessa aliança, seja você homem ou mulher, é isso que Deus tem para nós. Nós precisamos fazer dar certo. Depende de nós, está em nossas mãos, pela simplicidade da prática da palavra. Agora, se você não quiser colocar a palavra em prática, você vai cair em muitas dores, muitos problemas. E isso pode levar ao fim, da sua família. Agora, se você ainda não está em uma aliança, então você precisa refletir muito bem a respeito. Saber que o casamento não é como o mundo trata. Não foi o mundo que inventou o casamento. Foi o Senhor. Então, todas as vezes que a gente fala de casamento, a gente necessariamente precisa voltar os olhos para a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que está falando que a aliança é para sempre. Então, se você não se submeteu numa aliança dessa, Deus te dá a opção de ficar só. Mas,
se você quer multiplicar a imagem de Deus, né? Que também é uma vontade do Senhor, então aprenda a respeito dessa aliança, aprenda o papel do homem, aprenda o papel da mulher e você vai ter condições de entrar em uma aliança para fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Existem outros aspectos relacionados a uma só carne que eles vão além da nossa compreensão, tá? Não somente material, mas espiritual, e que muitas pessoas estão aí colhendo frutos amargos porque negligenciaram essas implicações espirituais. Então, que você tenha sabedoria e viva uma vida dentro da proteção de Deus. Sabe qual que é a proteção? É a obediência. Quando você obedece, você está protegido e Deus é contigo. Então, que Ele nos abençoe e nos guarde. Vamos fazer uma oração. Pai, obrigado por essa oportunidade de meditar na Tua Palavra. Nos ajude a entender, Pai, o que é a aliança do casamento, tal qual é a aliança que o Senhor propõe para a igreja do Senhor, quando Cristo, o noivo, irá assumir a igreja, que é a noiva. Que todos os casais, Pai, que estão ouvindo essa mensagem agora, que eles coloquem em prática a vontade do Senhor para o casamento. E que todos aqueles que não são casados ainda, que o Senhor os prepare, os capacite e que eles possam entrar nessa aliança sabendo, Pai, que o que o Senhor espera de cada um e que, fazendo a vontade do Senhor, Pai, todos nós seremos bem-sucedidos. Que o Senhor nos ajude, nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor, Deus te abençoe e até a próxima. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor
machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou.